Não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Nós vamos ler aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Pai Celeste, como nós carecemos de Ti para mais esta meditação, mesmo tendo nosso pequeno grupo aqui em Franca, mas temos aí um povo nos ouvindo por toda parte do país e países vizinhos. E nós pedimos a bênção da Tua palavra para com este povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Quero meditar em poucas palavras sobre Jesus, a pedra de coroa de tudo. Deixar este parágrafo da mensagem à Era de Laodiceia 85. Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo, assim como Ele tem dado uma voz à noiva. Essa voz está na noiva, como já temos dito, e veremos isso mais adiante. A gente tem que honrar a Deus pelo que Sua promessa, ela é tão grande que para nós esta promessa é tão difícil, porque somos tão pequenos, e a promessa é grande. A voz de Deus está na noiva. E quando você olha para você mesmo, o que você sente? Que tamanho você é? Quem você é? Para poder ter dentro de você essa voz e respeitar a manifestação de Deus em cada dia que Ele faz, porque também é difícil ver Sua manifestação, ver Sua voz, porque a voz está na noiva. Eu sei que a noiva nós podemos considerar como o quíntuplo de Efésios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Só que é uma voz, não são 5 vozes, é uma voz. Então, todas as demais, ou os demais ministérios, eu sempre tenho visto isto subjugado
ao ministério profético. Você vai... Porque o profeta, ele é um apóstolo, ele é um missionário. Ele viaja. Eu já não sou missionário, não saio daqui de perto de vocês, né? É aqui dentro do Brasil. Mas um missionário, um apóstolo, ele viaja países. Assim foi o irmão Branham. E não adianta nada a gente querer ser apóstolo, começar a viajar países, quando não tem um ministério para aquilo. Que tem gente que, só de saber, ó, um apóstolo viaja países, já começa a marcar uma viagem logo, para poder mostrar que é um apóstolo. E a pessoa tem que ter um ministério. Por isso, o profeta, ele carrega em si esse ministério de missionário, de apóstolo, de levar uma mensagem. E o irmão Branham exerceu todos os ministérios, a gente sabe, no espaço de tempo aqui na Terra, ele executou todos estes ministérios. Ele foi tanto apóstolo como profeta, evangelista, certo? Ele fez um trabalho de um evangelista, a Bíblia fala sobre isto, e irmão Branham diz que Deus disse para ele, faça o trabalho do evangelista, como Paulo falou para Timóteo, faça o trabalho de um evangelista. Você não é um evangelista, que a gente sabe que Timóteo praticamente era um pastor, mas ele tinha que fazer um trabalho de evangelista, e evangelizar, esparramar a mensagem. Contudo, ele era um pastor fazendo o trabalho do evangelista. Irmão Branham era um profeta fazendo o trabalho de um evangelista também, antes de executar o ministério profético. Mas pensando nisto, que Jesus foi o cabeça de tudo, irmão Branham diz que o único lugar provido por Deus para adoração, 194, logo sobre isto vem pedra sobre pedra. Cada era para vindicar essa palavra que vem subindo, exatamente como fez Jesus em seu dia. Por isso o irmão Branham começa ali, fé, virtude, a base é maior. Para vocês verem, a fé, ela é base. Você não pode ter uma pirâmide virada. Ela é da forma correta, ela tem uma base. A base é maior que o final para formar esta pirâmide. Então, nos dias de Jesus, ele começou exatamente aqui na base, mostrando o que é a igreja: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Está formando a igreja, batizando ela com o Espírito Santo, e aí vindo a pedra de coroa que nunca foi colocada sobre a pirâmide, que o irmão Branham fala sobre isso, mas diz, ela virá. E ela veio em 28 de fevereiro de 1963, aquela pedra que coroa a igreja. Aquilo era descendo com os ministérios de 7 anjos. Ali estava um profeta, ali estava Paulo no início, e tem um profeta aqui no final, Branham, e nós temos 5 mensageiros no meio, e dentro dessa pirâmide, que todo mistério está em Cristo, e dentro da pirâmide está exatamente o rosto de Cristo, que é a parte da pedra que coroa. Agora, nós não estamos vivendo mais lá embaixo, não estamos vivendo mais na fé, não estamos vivendo nem no amor fraternal da Laodiceia, não estamos vivendo nem no Espírito Santo, que foi o que nos batizou no corpo, certo? Porque este Espírito Santo é exatamente o que uniu com o cabeça. Se não tivéssemos esse ministério do irmão Branham, depois de Laodiceia, não teríamos como unir a cabeça, porque faltaria o pescoço. Tinha que ter esse pescoço, esse ministério, chamado Filho do Homem. E irmão Branham fala sobre isso na mensagem provando sua palavra.
Então aí vem a pedra de coroa. E a gente tem que ver, como o irmão Brana ensina aqui, para mim chegar a esse ponto e não demorar muito. Ele diz logo, vem pedra sobre pedra, para vindicar esta palavra que vem subindo, exatamente como fez Jesus em seu dia, o qual foi a pedra de coroa de tudo. Agora, se você ver Jesus, a pedra de coroa de tudo, desde o Gênesis, ele vem aqui como sendo a pedra de coroa de tudo do Velho Testamento, para poder trazer o Novo Testamento. Ele tinha esta mensagem aqui de pedra de coroa. E nele estava toda a era. Aí você pode ver a era de Abraão, a era de Adão, a era de Moisés, porque aí você tem que notar isso, tudo estava nele. Irmão Brana diz aqui que todos os profetas estavam nele. Ele diz, em Jesus estava Moisés, em Jesus estava Davi. Agora, se você olha a falha de Moisés, a fraqueza de Davi, e estes homens, todos com seus ministérios, estavam em Jesus, para que pudesse ele, Cristo, ser aqui no final a pedra de coroa. Tanto a coroa do Velho Testamento, que você tem que ver que Jesus veio naquele tempo, para poder você notar a vinda do Senhor aqui no final, também trazendo a pedra que coroa o Novo Testamento. Desde ali de trás, você vê Jesus nos profetas. Todos aqueles profetas, melhor, estavam dentro de Jesus. Todos aqueles profetas, todos aqueles homens falhos, estavam dentro de Jesus. Quando você chega aqui, Jesus é a perfeição. Não se olha na fraqueza de Moisés, na falha de Abraão, no adultério de Davi, no fracasso de Sansão. Não se olha. Agora se olha na pedra de coroa que esconde todos eles. E só aparece esta pedra de coroa que foi Cristo, coroando todos os profetas do Velho Testamento. Ele não ficaria sem manifestar nas eras da igreja. Por isso, irmão Brana diz que cada mensageiro representa um selo. Cada mensageiro representa uma era. E quando é que seria revelado todos estes selos? No dia da voz do sétimo, outra vez, final. Aqui é o ponto final, é a pedra de coroa. Tanto Jesus coroando os do Velho Testamento, e agora Jesus vindo, coroando os do Novo Testamento. E você vai ver falhas em Paulo, em Pedro, você vai ver em Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, um homem. Mas você tem que saber da pedra que está coroando. Foi quando Cristo veio para coroar sua igreja aqui na terra, para mostrar para ela que ele é o cabeça, como Paulo fala aqui, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dos mortos. Aí você sabe quantos morreram antes de Jesus? Mas a Bíblia também diz que Jesus é o cordeiro que foi oferecido antes da fundação do mundo. Por isso, ele é o princípio de tudo isto. Nós estamos nele. Quando nós reconhecemos sua palavra no dia que nós estamos vivendo, vai mostrar que nós estávamos nele. Não era visto. E não será visto o nosso espaço de fracasso quando nós nascemos de novo. E esse novo nascimento traz uma nova natureza.
uma nova vida. Você pode ver como a criança, ela nasce e tem uma nova natureza, é uma nova vida. A maneira dela se alimentar é chorando. Não adianta você colocar um sininho lá no bercinho dela e dizer, a hora que você quiser, mamãe, toca o sininho que mamãe vem. Ela não entende isso. O sininho dela é chorar. Aquilo é normal dela. E você sabe que é normal de um crente que chora quando ele é um nascido de novo. Ele chora. Ele tem mais facilidade para chorar do que depois que nós ficamos velhos. Mas de criança tem mais facilidade, principalmente para mostrar o novo nascimento. Nasci, tem que chorar. O irmão Branham diz, tem muitos que têm nascido em silêncio e está precisando de umas palmadas do Evangelho. Que quando a criança nasce, que não chora, então o médico tem que tomar nos seus pezinhos, levantar e dar um tapinha nela, para que a vida possa se manifestar. Então tem que manifestar a vida de Cristo em cada um de nós. E isso é no novo nascimento. Meus irmãos, eu não estou pensando que eu estou vivendo hoje o novo nascimento. Porque o novo nascimento me fez um bebê na mensagem. Certo? É um bebê na mensagem, uma criancinha na mensagem. Nós estamos aqui com 50 anos de mensagem. É como eu falar, eu sou um bebê. Que bebê de 70 anos? Então não tem. Entende? Nós já passamos a fase. E a igreja precisa reconhecer que ela passou esta fase também de criança. Ela passou a fase do bebê. Mas para ela ter passado a fase do bebê, ela tem que mostrar que ela é uma nova criatura. E nela tem uma nova natureza. Nós vamos mostrar no nosso viver, no nosso andar, no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso olhar. Vamos mostrar que há um novo espírito dentro de nós. Porque com o espírito nosso, carnal, nós olhamos e adulteramos. Com o espírito dele em nós, nós vemos todas as coisas, mas não cobiçamos. Porque o espírito dele está em nós, é a natureza dele em nós. Contudo, você carrega a pessoa externa, mas esta pessoa externa, ela é dominada pela pessoa interna que você não conhece, que é o Espírito Santo dentro de você, dominando seus pensamentos, dominando suas ações. Amém? Então, pensando bem, Jesus veio encerrando aqui, como João Batista foi aquele precursor de Cristo, perto sempre da pedra de esquina. Naqueles dias, manifestou o precursor, o homem, e o precursado, homem, Deus. Aqui, nos últimos dias, manifestou o precursor, homem, e o precursado, Cristo, com os anjos que desceram para coroar a igreja, certo? Agora, esta igreja, ela tem que estar sendo uma nova igreja. Deus não pode descer com a pedra de coroa sobre qualquer um de nós. Por isso que ele desceu naquele dia, lá no Monte Pôr do Sol, ele desceu porque ali tinha um homem que representava todos nós. Tinha um homem que representava, e era homem igual a nós, sujeito a fraquezas também. Mas Deus o tinha escolhido e dado um ministério. É como cada um de nós, Deus escolheu e deu um ministério. E você deve ser mãe, você deve ser pai, você deve ser um bom filho, você deve ser um obreiro, um evangelista, um pastor, um mestre. Que Deus distribua seus dons sobre nós. Mas uma coisa que me ajudou é o 197, o único lugar provido por Deus para adoração,
que é a primeira tradução de Goiânia, e na tradução nova é 256. Tem muita diferença nesses parágrafos, né? Mas você vai ter que encontrar isso conforme a mensagem que você está lendo. Eu estou com a 197, mas também a outra é 256. A pedra de coroa, a cabeça de tudo está por regressar, e então receberá a noiva. Ela tinha que regressar, como regressou aquele dia. E ele veio para poder preparar esta noiva. Você não vai ser dele, você é dele. As pessoas é que ficam esperando, eu serei de Cristo. Não, você já é dele. Por isso ele desceu com essa mensagem para você. Olha, a pedra de coroa, a cabeça de tudo está por regressar. E então receberá a noiva, a si mesmo, assim como a mulher foi tomada do homem, e é uma parte dele. Os mesmos genes do homem estão na mulher, e eles são os que formam a mulher. Só um profeta para poder descobrir tudo isso daqui, certo? Vou repetir. A mulher foi tomada do homem. É uma parte dele. Os mesmos genes do homem estão na mulher. E eles são os que formam a mulher. Aqueles genes é que formam a mulher, mas é os genes do homem que está na mulher. Você vê quando Deus fez o homem, ele já fez o homem, a mulher estava dentro dele. Era exatamente os genes daquele próprio Adão. Estava dentro dele. Por isso, Deus o adormeceu e tirou ali uma costela. Ela já estava feita nos genes dele. A necessidade de se entender que tudo vem dele, Deus. A igreja vem dele. Você não tem genes de si próprio. O seu genes é de Deus. A igreja não tem genes de si mesmo. Ela tem os genes do esposo, que é Cristo. Assim que a mulher, lá no princípio, precisava entender isto, mas ela caiu, porque ela foi a parte fraca e ela não entendeu isto. Ela estava separada do homem. Por isso que a mulher tem que ter o homem de São Pedro no interior. E a mulher carrega o marido no interior. É como a igreja carrega Cristo no seu interior. Certo? Não é você alguma coisa, é Cristo no seu interior. O que protege, se a mulher pudesse entender, é se ela saísse de casa com o marido. Oh, mas ela está sozinha. Não, mas o marido está no seu interior. Certo? Está no interior. É isto que não deu para Eva carregar. Porque conversou com a serpente e já adulterou. E ela deveria ter percebido isso, mas ela estava fora dele já. A igreja, meu irmão, está agora voltando a Cristo. Eva saiu de Adão. A igreja está voltando a Cristo. Primeiro ela tem que voltar a Cristo, viver sua natureza, ter o seu novo nascimento, mudar a sua vida e saber, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Depois disso, aí você vai ver que as coisas que acontecem ao seu redor, você luta contra tudo, mas aquilo não pode entrar como entrou em Eva, não pode entrar na igreja como entrou na igreja depois que os apóstolos partiram. A igreja foi distanciando, ela foi esfriando o seu primeiro amor. Diz Deus, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
E abandonando o primeiro amor, aí vem o pecado, vem o mal. Quando o crente abandona o primeiro amor da palavra, esse novo nascimento, e saber que você deve viver essa vida separada, ungida pelo Espírito Santo, não é mais você que tem a unção humana, porque esse corpo que tem uma unção do meu espírito, e esses desejos não terminam. Os desejos carnais não terminam porque eu tenho um espírito vivendo aqui neste corpo. Mas eu preciso do novo nascimento. Por isso Jesus disse, necessário te é nascer de novo. Quando você nasce de novo, aí o Espírito Santo é que vem governar este novo nascimento em você. Então, esta velha carcaça, estes velhos pensamentos, esse velho homem, não terá mais lugar em nós. Sempre ele é rechaçado. Quando esses pensamentos maus vêm, quando a cobiça vem, diz o profeta, aplica-lhe o sinal. O sinal é o Espírito Santo. Então, quando o mal vem, aplica-se o sinal. Quer dizer, você tem uma forma de escape. Não fique fora do seu Adão. Eva estava sozinha e a serpente a enganou. Se ela estivesse com Cristo dentro, ou Adão dentro dela, ela não faria isto. É isso que Cristo veio fazer possível, porque naquele tempo foi tirado ela dele. Agora, o que aconteceu também ali no Calvário, tirou a igreja dele. Mas no Pentecostes, ele veio entrar na igreja outra vez. E você tem que ver a manifestação de Deus neste tempo final. Que Cristo veio à igreja outra vez. Já não é andar só, não é andar com uma denominação, não é andar com a sua experiência, mas é saber que agora Ele está dentro. Como Adão não podia estar dentro de Eva, por isso ela caiu, ela andou só. Assim Cristo está dentro da igreja e ela não pode andar só. Por isso diz o profeta, essa não cairá. Por quê? Porque ela tem Cristo dentro dela. Amém? Repetindo isso aqui, que é muito bom. Como a mulher foi tomada do homem e é uma parte dele, os mesmos genes do homem estão na mulher e eles são os que formam a mulher. E da mesma maneira a palavra de Deus está na igreja, e isso é o que forma a igreja, a noiva. É os mesmos genes. Por isso, quando você chega nesse dia final, você tem os genes do novo nascimento. Se você tem os genes do novo nascimento, você tem os genes do novo nome. Porque esse mesmo Cristo que desceu no dia de Pentecostes, com o nome, ele veio agora com um novo nome. E a igreja, crente, quando nasce de novo, aqui, o que ele recebe é esta vida nova, até do novo nascimento e até do novo nome. Você tem um novo nome porque teve um novo nascimento. Você não pode ser nascido apenas da igreja. Você tem que ser nascido da palavra. Você não entrou na mensagem, você nasceu da mensagem. Você não entrou na família Brana, você nasceu nesta família. Se você nasceu nesta família, você tem os genes que formou esta família. Nós temos o genes natural de Brana, formou os filhos naturais de Brana. Agora os genes espirituais, que são o ministério de William Brana, que veio na cabeça, exatamente nesta pedra de coroa, Jesus nele outra vez. Você vai ver lá atrás, Deus em Jesus, 2000 anos atrás. Aqui você vai ver Jesus em Brana. Deus em Jesus teve um nome
Jesus em Brana teve um novo nome. É nisso que as pessoas tropeçam. Mas eles deveriam saber que o genes que tem formado esta noiva do último dia é o genes da mensagem do sétimo anjo. Você não pode confundir com Adão, com Jesus lá atrás, 2000 anos, mas você tem que saber que tem que trazer em cena Jesus Cristo neste século 20. Agora estamos no 21 já. Esse é o tempo da noiva. Que o profeta veio no século 20 para poder nos dar uma mensagem com os genes da palavra. Por isso, irmão Brana também disse, Cristo é os selos. Então você tem os 7 selos revelados. Você é uma igreja diferente das outras. Você não tem que ser diferente. Você é por nascimento. Não adianta fazer careta para ser diferente. Não adianta gemer para ser diferente. A gente é diferente porque nasceu. Você pode notar que o nosso exemplo, o nosso testemunho começa dentro de casa. Tem que começar dentro do nosso lar. Ali começa o nosso testemunho, mostrando da nossa vida. Estou sendo mudado a cada dia. Nasci de novo. E você vê fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aí logo tem o Espírito Santo soldando estas virtudes no corpo de Cristo. E você é este corpo. E aí desce a pedra de coroa, que são os 7 selos, 7 trovões revelados. Cristo descendo agora sobre você. Nesta mensagem, a estatura de homem perfeito, o irmão Brana diz, é a pedra de coroa descendo sobre o indivíduo. De cada pessoa recebe essa pedra de coroa, recebe essa vida. Não é uma vida pastoral. Você vive porque o pastor prega, não, você vive porque essa vida está dentro de você. Não é porque você ouviu, que tem gente que ouve, mas nunca pratica. Não é porque ouviu, mas porque essa vida já está dentro de você. E ela está mudando cada dia mais a sua natureza. Encerrando, esta é a igreja deste dia. Ela é formada com os genes de Deus deste dia. Cristo outra vez na cabeça, ele é a cabeça do corpo da igreja. E ele sendo a cabeça, isso quer dizer que Paulo estava nele, Pedro estava nele, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, tudo estava nele. Mas Deus deixou para manifestar isso no último dia, que ele vem com tudo de uma vez, porque é a pedra de coroa. E todos estes anos, que é 2 milênios, eram mistérios. Todos estes selos e eras eram mistérios. Mas agora ele vem na pedra de coroa aqui em cima, o final da igreja. Nós não esperamos mais nada. A igreja só aguarda o arrebatamento. Ela tem que sair daqui, porque já veio uma mensagem para te dar poder para ser raptado. A mensagem que dá poder para ser raptado. Não é questão, eu vou ver se eu pulo aqui, se eu... Não, o natural não é assim. Você pode pular, não vai adiantar nada, você tem que cair. É uma mensagem que prepara a sua alma, que prepara a sua vida, que te dá segurança. Já chama fé. Fé quer dizer revelação. Revelação é fé. E você tem fé, tem revelação de que Deus tem te salvado. E tem mandado uma mensagem nesse dia, e tem vindo sobre você. Ele veio sobre meu pai, minha mãe, sobre meu pastor, sobre o... Não, meus irmãos. Essa pedra de coroa tem que vir sobre você. Jesus é a pedra que coroa a igreja, esse corpo. O seu corpo é como aquela pirâmide. Tudo está aí dentro. O que faltava era a cabeça de Cristo, como Paulo disse no seu dia. Mas nós temos a mente
de Cristo. A mente de Cristo não está no ombro, a mente de Cristo não está no pescoço, a mente de Cristo está na cabeça. Olha para você ver a mente de Cristo, aonde Ele está operando. E a mente está acima de tudo. Já passou o avivamento dos lábios pentecostal. Já passou o avivamento dos olhos proféticos de William Branham. Acabou. Daqui para cima agora. A mensagem de William Branham veio com tudo isso daqui, ó. Completou. Ele veio com a mensagem após o avivamento dos lábios, que foram os pentecostais. Aí veio o profeta, que é a visão. Foi o que viu todas as coisas acontecerem e revelou todas as coisas. E aí veio a mente de Cristo. Quando isto aconteceu, é quando Cristo, cabeça, sua mente celestial, desceu no Monte Pôr do Sol, com os selos que William Branham, um dia atrás, não sabia nada. Ele não sabia nada, porque faltava aquele acoplamento nele, como um profeta. Nós não sabíamos nada, porque faltava esse acoplamento dos 7 selos revelados, a mente de Cristo em nós. Não é qualquer um que lê e entende o que vocês estão lendo, não. Não é qualquer um. É como a Bíblia, os crentes lêem a Bíblia, mas eles passam por cima do batismo em nome de Jesus Cristo e nem percebem. Eles passam por cima da mulher ficar em silêncio na igreja, não ser uma pregadora, uma ministra, uma diaconisa, nada disso. A Bíblia diz, é para ficar calada na igreja, como ordena a lei. Mas eles passam por cima, eles não admitem. A mulher não vestir vestimenta de homem, nem homem vestir vestimenta de mulher. Eles passam por cima disto, porque aí vamos encontrar, eu tenho um trabalho, eu preciso de um uniforme, e aí esse uniforme é problemático para a pessoa. Você não tem que falar com o seu pastor se pode pôr o uniforme, porque não é seu pastor que está dentro de você. É Cristo dentro de você. Eu vou perguntar para o meu pastor se eu posso pôr uniforme, uma calça esporte, se eu posso pôr só para trabalhar. Você não tem que perguntar para pastor. Esse pastor que você pergunta está dentro de você, não é um humano, não, é dentro de você. Se não foi mudada a natureza, você entra naquilo logo. Você embarca naquele barco furado. Por quê? Porque não está dentro de você. Você está procurando por fora um conselho. Me diga como fazer. Ele está, a palavra, quando você lê a palavra, ela diz o que fazer. Eu vou e faço aquilo ali, porque Ele está dentro. Fora disso eu não posso fazer, porque não tenho capacidade de fazer se Ele não estiver operando dentro. Por isso, os genes que forma a mulher, está no homem, é o genes que forma a igreja, que está em Cristo, que nós lemos aqui. É o que forma a igreja, quer dizer, os selos que formam a igreja. Aonde esse selo estava? Em Cristo, em Branham. Olha para vocês verem, esses genes, esses selos estavam em Cristo, estavam em Branham, agora está em você. Você tem os mesmos genes que Cristo tem, que Branham tem. Tem que falar claro para as pessoas. Os mesmos genes, espiritual, revelação. Obrigado, Senhor, pela vida, pela paz, pela salvação, pela luz, por essa mensagem que o mundo não sabe nada dela, nem se souber, eles não conhecem. O mundo do seu dia, o Senhor diz que é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele está convosco e estará em vós. Pai, como é bom saber que o Senhor estava conosco na América do Norte,
Mas o Senhor, depois que levou o seu profeta, o Senhor está em nós, agora. Não apenas numa pessoa, o Senhor está na igreja, nesse corpo que é formado com o mesmo genes que estava no ministério de William Branham na sua terceira puxada. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.